da EBD, onde está o fundamento das Escrituras. A segunda aula nós vimos um pouco da história e terminamos ali na Escócia com os documentos da igreja. É claro que é dito isso em alto e bom som, que a razão da decadência da religiosidade na nossa geração é devido à ausência e à falta de firmeza no culto doméstico, no culto do lar. Muito da fraqueza da religião dos nossos dias tem a ver com esse princípio, né? Tanto o casal quanto a família geral, como os filhos. Então, hoje ainda, lançando os fundamentos do porquê nós devemos fazer o culto doméstico, tendo visto o conceito e a história um pouco, hoje nós vamos para um outro tema, que é desse puritano aqui, Thomas Doolittle, que ele viveu de 1632 a 1707, ele viveu ali até o início do século XVIII, não é? E ele escreveu uma obra, uma parte da sua obra, que é o que Deus é para as famílias, né? E ele vai analisar isso, dando as razões pelas quais nós devemos cultuar ao Senhor em casa, porque que é fundamental, olhando para aquilo que Deus é. Então ele vai lançar algumas proposições. A primeira delas, não é, que Deus é o fundador de todas as famílias. Por isso as famílias deveriam orar a Ele. Ele é o fundador de todas as famílias. Quando nós pensamos na sociedade, irmãos, nós pensamos assim, como uma família, nós pensamos assim: marido, esposa, né, pais e filhos. E até você pode, depender da época, senhores e servos, né? Mas quando você pensa uma estrutura de família, do que é a sua casa, você pensa marido, mulher, pais e filhos. Essa é a ordem normal em que ocorre, né? Então, isso é uma família. Agora, é interessante notar que há uma tendência muito clara de se redefinir família, não é? Mas aquilo que glorifica a Deus é aquilo que Deus fez e para o propósito que Ele fez. Aquilo que não foi feito por Deus, entenda isso, para o propósito que Deus estabeleceu, o uso sempre é iníquo. Então, a maneira como Deus estabeleceu a família requer que nós entendamos a função dela, até mesmo diante do Senhor. Então, um outro aspecto importante, né? A instituição do casamento, marido e mulher, isso foi estabelecido por Deus. Se você abrir sua Bíblia, lá em Gênesis 2, 21 a 24, você vai encontrar isso abertamente. O que está dito lá naquele texto, irmãos? Está dito que o Senhor, da costela de Adão, fez Eva e a trouxe para o marido. Quando ele a viu, disse: esta afinal é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. E o texto diz: deixa o homem, pai e mãe, una-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, lá em Gênesis 2, 21 e 24, eu tenho essa declaração. E lá também, é claro, que eu tenho dois princípios: dos pais e dos filhos, e de todo o princípio de autoridade. Então, Deus estabelece um princípio de autoridade: marido, mulher, pais, filhos, servos e senhores. Não é por motivo fútil, mas por conexão direta com a revelação, que Paulo, quando fala dessa nova sociedade estabelecida pelo novo Adão, o último Adão, que é Cristo, ele, quando esse homem regenera o seu povo, ele restabelece os padrões da criação. O que é que Paulo diz em Efésios 5? Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, seja submissa ao seu marido como a igreja é a Cristo. Filhos, obedeçam seus pais. Pais, criem os seus filhos no temor do Senhor. Servos, não trabalhe apenas quando o seu patrão estiver vendo. Senhor, não governe os seus servos por meio de ameaças. Lembre-se, o teu Senhor é o mesmo dele. Lembre-se, irmãos, o próprio Evangelho remonta a esse princípio.
Se Deus regula, é porque Ele criou. E se Ele criou, cumpre o propósito da criação. Então, a autoridade que Deus dá, irmãos, de um sobre o outro, e a sujeição de um para com o outro também, ela é instituída por Deus. E ela é fundada, segundo Ele, na lei da natureza, que é a lei de Deus. Então, a autoridade do marido e a sujeição da esposa, isso tudo está fundado aonde? Na própria lei de Deus. As pessoas consideradas aqui não têm o seu ser somente de Deus, irmãos, mas também da sociedade pela qual eles veem, que foi instituída pelo próprio Deus. O Senhor fez Adão e Eva, e todos esses outros vão surgir da relação marido e mulher. Aí você tem os filhos, você tem patrão, você tem empregado, todas as outras estruturas vão nascer dessa relação marido e mulher. Então, como uma pessoa solteira, não é necessário que ela se devote ao serviço de Deus e também ore a Ele. Como? Como, irmãos? Por que ele deve fazer isso? Porque ele está dentro de uma sociedade, e essa sociedade foi estabelecida por Deus. Não apenas marido e mulher, não apenas pais e filhos, mas patrão e empregado. Toda essa sociedade. Se você é solteiro, todos os que existem nessa terra devem orar ao Senhor, porque Ele é o que estabeleceu a família e a sociedade, como nós a temos estabelecido. Nós podemos olhar ainda, irmãos, uma casa ou um lar, ela é uma sociedade. Então, essa sociedade foi estabelecida pelo próprio Deus. E se Deus apontou essa sociedade, seja ela no nível que for, somente para o conforto mútuo dos membros, como um todo, e não apenas para a sua glória, isso seria estranho. É como se Deus estivesse assim: eu criei tudo isso apenas para que vocês vivam bem, mas Ele criou tudo isso para o nosso bem e para a glória dEle. Eu preciso entender que tudo o que Deus fez para a sua própria glória e o seu próprio louvor. Isso ainda nos leva a um outro ponto. Por que Deus requer a glória para Ele? Porque Ele é quem tem autoridade. Ele é o Senhor, Ele quem instituiu todas essas coisas. Quem é a referência para o marido? O Senhor. Quem é a referência para a esposa? O Senhor. Quem é a referência para o filho? O Senhor. Quem é a referência para o pai e a mãe? O Senhor. Quem é a referência para o patrão? O Senhor. Quem é a referência para o servo? O Senhor. Todos eles, no Senhor e no Senhor. Todos eles têm como referência o próprio Deus. E por isso, então, Ele tem autoridade de requerer de todos nós que façamos conforme aquilo que Ele estabeleceu. E aí, Ele me deu ainda condições de crescer, irmãos. Como isso, Ele deu autoridade para que eu domine, para que eu cresça, para que avance. E o que mais? Deus não apenas disse avancem, dominem. O Senhor também disse: se reúnam para adorar ao Senhor e orar a Ele. O Senhor não disse apenas dominem, mas o Senhor também disse que eles foram feitos para a glória dele. Como eu sei disso? Pela própria relação com o sábado, onde o ápice de toda a criação é o dia do Senhor, que nós entramos na presença do Senhor. É por isso que o foco de toda a criação é a glória de Deus. Nós não vivemos simplesmente trabalhamos para comer, nós não casamos simplesmente para gerar filhos, mas nós geramos filhos como semente santa para o reino de Deus, para a glória de Deus.
para o louvor do Senhor. Há uma função em tudo isso. Então, a primeira coisa e a primeira proposição que nós aprendemos qual é? Quem é o Senhor, irmãos? Ele é o fundador de todas as famílias. Por isso, as famílias deveriam orar a Ele. Então, quais são as famílias que Ele criou? Marido e mulher, pais e filhos, não é? E servo e senhor, patrão e empregado. Todas essas estruturas foram estabelecidas por Deus. Por isso, todos devem a Ele se dirigir em louvor e adoração. Então, qual é a segunda proposição? Vamos lá para a segunda proposição, irmãos. Deus é o quê? Ele é o dono, não é isso? Vamos chamar aí de... Deus é o mestre e governador. Desculpa, aqui é o terceiro, né? O segundo. Deus é o dono de nossas famílias. Portanto, eles devem orar a Ele. Qual é a primeira proposição? Deus é o fundador de todas as famílias. Por isso nós devemos orar a Ele. Mas agora não apenas Deus é o dono de nossas famílias. Veja, Deus é o dono de nossas famílias. Portanto, eles devem orar a Ele. Deus sendo o nosso proprietário e proprietário absoluto, irmãos, não apenas em razão da superioridade sobre todos os outros de sua natureza, mas também através do direito da criação que nos dá o nosso ser e tudo que temos, nós mesmos e tudo que é nosso, nós e o nosso sendo mais dele do que nosso. Veja, ele me deu ser e me deu as coisas, e tudo que eu tenho pertence a Ele. E por isso estamos inquestionavelmente obrigados a nos expor para Deus, em que podemos ser mais úteis para o interesse e a glória do nosso proprietário. Com que eu posso ser mais útil para a glória do meu proprietário? De quem pertence as famílias, irmãos? A quem pertence? Pertence ao Senhor. Se é dele, Ele é o dono dela. Em algum sentido você pode dizer, alguém que não teme a Deus e alguém que não reconhece a Deus como seu Senhor, pode dizer assim, né? O Senhor é dono da minha casa. Mas isso pode apenas ser da boca para fora, não por resignação, não por devoção. Eu posso dizer, o Senhor é dono da minha casa, mas sem que eu mesmo me submeta a Ele como dono, como Senhor da casa. Eu posso dizer que Ele é o Senhor da minha casa, ou dono da minha casa, e eu faço a minha própria vontade. Eu vivo segundo os meus próprios pensamentos, eu ando segundo as minhas próprias ideias. E a pergunta é, quantas famílias existem no mundo, espiritualmente falando? Duas famílias, a família do diabo e a família de Deus. É por isso que a salvação ela é escrita assim: nós somos membros da família do Senhor, nos foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, nós pertencemos à família de Deus. Bem, se a minha família não é a de Deus, ela é de quem? Eu posso dizer que é de Deus apenas porque é melhor do que dizer que é do diabo. Mas a maneira como eu conduzo a minha casa não mostra que eu estou resignado e submetido aos princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Satanás tem algum direito sobre tua família? Se tem, você deve servi-lo. Agora, ele não tem direito. Veja bem o que eu vou lhe dizer. Criação não tem, quem criou foi Deus. Preservação, quem sustenta é Deus. Redenção, quem redime é Deus. Como você pode guiar a sua casa sem que você reconheça que Deus é o dono dela e da sua família? Se você foi criado por Deus, você é preservado por Deus e você é redimido por Deus, o que é que você faz da sua casa?
Então isso levaria você a servir a Deus, não é verdade? Porque Ele tem um absoluto domínio sobre você. Você é propriedade plena dEle. Não, se você diz que o Senhor é o dono da tua casa, então sirva-o. Se o Senhor é o dono da tua casa, então faça a vontade dEle. Você não pode dizer, o Senhor é dono da minha casa e eu sirvo ao demônio. Por que você tem vergonha de dizer, irmãos, e declarar ao mundo que você e sua casa servem ao Senhor? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se nós pertencemos ao Senhor, não é lógico que você deve servi-lo e orar a Ele? Se Ele é dono, você deve servi-lo e você deve orar a Ele. Terceira proposição, vamos lá. Terceira proposição: Deus é o mestre e governador de suas famílias. Portanto, como tal, eles devem servi-lo em oração a Ele. Se Ele é o seu dono, Ele também é o seu governador. Se Ele é o seu dono, Ele deve ser o seu governador. Veja, Ele não lhe dá leis para andar e obedecer, não só porque vocês são pessoas particulares, mas como vocês são uma sociedade combinada. E essa sociedade combinada é interessante, porque lembra das sociedades, das famílias, pai, marido e mulher, pais e filhos, não é? Patrão e empregado, são várias sociedades combinadas. Se nós vivemos assim, veja, o Senhor não apenas me deu regras como indivíduo, mas me deu regra como sociedade. Então Ele é o mestre da minha família. Não deveria eu servi-lo também? Não seria esse o mesmo princípio? Veja outra coisa interessante, irmãos. Malaquias 1, verso 6. Eu queria que você abrisse esse texto comigo. O último texto do livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 1, verso 6. Veja as palavras do Senhor. Malaquias 1, 6 diz assim o texto: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? A pergunta é: o que é que o filho deve ao pai? Honra. O que o servo ao seu senhor, irmãos? O filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? A pergunta seria: onde está, irmãos? Isso não se encontra em famílias que não oram e que não suplicam a Deus. Se eu sou pai e se eu sou Senhor, onde está o respeito e a honra para comigo? Certamente não estará numa família que não ora ao Senhor. Certamente não estará nessa família. Proposição 4, vamos lá. E a 4 e última, mas é importante esse tópico aqui, nossa compreensão.
Deus é o benfeitor de suas famílias. Portanto, eles devem servir a Deus orando a Ele e louvando-o. Deus não te fez bem e te dá misericórdia apenas como pessoas individuais, mas também como uma sociedade. Como uma sociedade. Esse é um princípio tão importante porque não é na continuação, irmãos, do mestre da família, não é na continuação da família como um todo, da mãe, dos filhos, não é a continuidade, não é a continuidade da família, o marido casar, o homem casar com uma esposa, constituir uma família. Não é misericórdia de Deus o casal ter filhos, não é da misericórdia de Deus nós termos condições de seguir adiante o sustento, não é isso próprio fruto da misericórdia de Deus para conosco. Não é maravilhoso você ter uma família e você sentar à mesa com seu cônjuge e comer e beber com ele e levantar? Não é maravilhoso você saber que tudo isso que você tem e faz, isso é fruto das misericórdias do Senhor? Isso não é assombroso, não é um som contínuo para mim. Toda manhã, quando eu me acordo ao lado da minha esposa, todo dia, quando eu me assento para comer, para poder fazer refeição, quando eu olho para os meus filhos saindo, todos os dias, o que é isso? Misericórdia de Deus. Isso não clama aos nossos ouvidos, irmãos? Isso não clama à nossa consciência? A darmos louvores ao nosso Deus benfeitor, que tem nos dado todas essas coisas. Por que estou insatisfeito? Por que ingrato? Tudo isso não deve me fazer lembrar quão misericordioso é o Senhor. O texto que se segue, tentando traduzir aí ao pé da letra, que Jeremias 2,31, não é? Preste atenção nas palavras do puritano aqui, irmãos, de onde nós extraímos esse texto. Jeremias 2,31. Deus não pode chamar essas famílias sem oração, como a elas em Jeremias 2,31, veja bem. Oh, que geração! Considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti? Acaso, irmãos, eu tenho sido para Israel um deserto, eu tenho sido para ti as mais densas trevas? Porque o meu povo diz, somos livres, jamais tornaremos a ti? Pergunte isso. Deus se esqueceu de você? E aí eu estou lendo as palavras dele. Falem, famílias ímpias e sem oração, Deus se esqueceu de você? Não. Cada pedaço de pão que você come diz a você, Deus não se esquece de você. Toda vez que você vê sua mesa servida e comida servida, você vê que Deus não se esquece de você. Por que então diz Deus, essa família não vem até mim? Por que essa família diz, eu não vou ao Senhor? Ele continua, quando você tem comida para colocar na boca dos seus filhos, quando eles não choram por pão, de modo que você é constrangido a dizer,
Eu faria meu pobre filho faminto. Eu gostaria, mas não tenho. Porque então você não vem até mim. Viver juntos e comer juntos, às minhas custas, cuidados e encargos, e ainda passar meses inteiros e nunca vem até mim. E que seus filhos tenham tudo o que é necessário no corpo e na mente desde o nascimento, e 1000 coisas além disso. Eu te fiz bem. Que Deus diga: por que então vocês viveram anos inteiros juntos e nunca juntos viram? Virão, na realidade, né? Porque juntos virão. Encontrou alguém mais capaz ou mais disposto a te fazer bem? Você nunca achará. Por que você é tão ingrato a ponto de não vir a mim? Por que tanta ingratidão? Por que a sua casa não é uma casa de oração? Porque não fazemos de Deus aquele a quem nós podemos ir constantemente. A conclusão, concluindo, ele diz assim: pelo que foi dito, reflita desta maneira: se Deus é o fundador, proprietário, governador e benfeitor das famílias, então as famílias devem adorar a Deus e orar a Ele. Se Ele é o fundador, o proprietário, governador e benfeitor, nós deveríamos ir a Ele para adorá-lo e para suplicar o favor dEle. Para mim mesmo, irmãos, eu espero que para os irmãos, eu penso que quando eu estava lendo esse material, as minhas faltas saltaram aos meus olhos, e pensando tantas vezes nisso, mesmo que fazendo o culto doméstico, mas não regularmente, mesmo que sentando à mesa para comer e não sendo grato a Deus pelo alimento, algumas vezes comendo feito animal, sem lembrar que aquilo veio do Senhor. O desejo do meu coração é que isso ressoe nos seus ouvidos, irmãos, todos os dias. Por que você não vem a mim? Por que você não me busca? Se tudo que você tem foi eu quem te deu. Foi eu que te dei. Por quê? Por quê? Não vem a mim. Eu te dei todas essas coisas. Eu espero que isso ressoe nos meus ouvidos e nos seus ouvidos todos os dias, irmãos. Todas as vezes que insistirmos em não orar, nós vamos lembrar: acaso tenho sido eu para vocês no deserto? Acaso tenho feito vocês andarem em densas trevas? Por que vocês dizem que não vem a mim? Vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Obrigado, Senhor, pela bênção de podermos
ouvir a Tua voz e sermos desafiados em casa, no nosso lar, ó Deus, começarmos, reforçarmos a buscar ao Senhor com todo o desejo do nosso coração, com toda a força da nossa alma. Fazer, ó Deus, da nossa casa um lugar de adoração e de busca ao Senhor, para que nós e os nossos filhos, no dia da aflição, saibam para onde correr, a quem pedir, a quem se humilhar, e para onde, ó Deus, buscar refúgio. Abençoa-nos e socorre-nos, Senhor. É a nossa súplica, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.